Olá, segundo ano. Então, nós vamos continuar com o assunto Memória e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Eu gostaria de pedir a atenção de todos, porque essa aula ela vai ter duas atividades, como foi combinado já desde a semana passada. E em uma delas, na segunda aula da semana, nós vamos fazer uma live pelo Meet, tá? Que eu vou estar postando lá no Google o endereço para que vocês entrem para estar participando da live, tá? Que daí lá eu vou estar explicando novamente as atividades, né, desde o início do segundo trimestre, tá? Hoje, então, nós vamos ver as manifestações culturais afro, tá? Semana que vem nós vamos ver as manifestações culturais indígenas. Hoje, né, como cultura afro-brasileira, nós vamos ver a capoeira, o samba, a congada e o rap, tá? Para início de conversa, a capoeira, né, conhecida por vocês, é conhecida mundialmente. É vista nas ruas e ladeiras de Salvador, tem a sua história relacionada à opressão. Essa dança ou arte marcial, como queiram chamar, surgiu assim, com a implantação da escravidão no Brasil, por volta de 1538, e com a vinda dos africanos. Vieram também na bagagem os costumes que eram a forma de minimizar o sofrimento no Novo Mundo. Os rituais religiosos e danças feitas na terra natal já mostravam os primeiros passos que iriam culminar na capoeira. Logo depois das primeiras fugas de escravos, os fugitivos necessitavam de algo para se defender e que lhes desse a habilidade de atacar os capitães do mato. Com movimentos de gingas, saltos e chutes e antes dança comemorativa, ganha caráter de luta. A eficácia da capoeira vem em forma de vitória em diversas batalhas, seja em relação à opressão social da época ou em guerras como a do Paraguai. A capoeira é vista como um movimento de resistência, né, quando os negros estavam aqui no Brasil. O nome capoeira tem origem nos terrenos que tiveram mato queimado e apresentam a sua vegetação crescente. E eram nesses espaços que os escravos tinham condições favoráveis na hora de lutar em prol da liberdade e da vida. A capoeira teve tanta influência na época da escravidão e nos anos que seguiram após a abolição, que chegou a ser proibida sob pena de prisão ou até deportação, sendo seus praticantes considerados desocupados e desordeiros. A diversidade existente na Bahia também está inserida na capoeira, que possui duas variações de estilo de luta, músicas e cantos. A capoeira Angola, como é conhecida, corresponde a uma das características da cultura africana banto, que são alguns de seus rituais religiosos. O jogo de capoeira Angola é recheado de sagacidade, mandinga e elegância de movimentos que seguem o ritmo tocado pela orquestra. Um dos mestres mais conhecidos da capoeira Angola é Vicente Ferreira Pastinha, o mestre Pastinha. Discípulo do mestre africano Benedito, Pastinha dedicou sua vida aos ensinamentos da capoeira em sua academia no Pelourinho, Centro Esportivo de Capoeira Angola. Se dedicou, sobretudo, a desfazer o preconceito em relação à capoeira incrustado na sociedade. Já na década de 30, Manuel dos Reis Machado, o mestre Bimba, após 14 anos cercado com os ensinamentos da capoeira Angola, decide criar a luta regional baiana. Hoje é conhecida como capoeira regional, uma linha aperfeiçoada da capoeira Angola, com cerca de 52 golpes. Mestre Bimba, através na sua nova linha de ensino na capoeira, incluiu mulheres e posteriormente pessoas brancas e de outras classes sociais na prática da capoeira. Ele também exigia que os seus capoeiras estivessem trabalhando ou estudando. Exigiu até que todos jogassem com uniforme branco, como forma de higiene e para diminuir o preconceito e maior divulgação da cultura.
A capoeira foi mais uma forma dos escravos e seus descendentes afirmarem sua identidade e cultura numa sociedade cheia de preconceitos. Patrimônio cultural brasileiro, a capoeira é praticada nas ruas do centro histórico. Nós vamos falar sobre o samba agora. O nome samba é provavelmente originário do nome angolano semba, um ritmo religioso cujo nome significa umbigada, devido à forma como era dançado. O primeiro registro da palavra samba aparece na revista O Carapuceiro, de Pernambuco, em 3 de fevereiro de 1838, quando Frei Miguel do Sacramento Lopes Gama escreve contra o que chamou de samba da Almocreve. O samba é a principal forma de música de raízes africanas surgidas no Brasil. Em meados do século XIX, a palavra samba definia diferentes tipos de música introduzidas pelos escravos africanos, desde o Maranhão até São Paulo. Lembrando aqui que não foi eu que escrevi esse texto, então o 19 está em números. Agora sim. O samba carioca provavelmente recebeu muita influência de ritmos da Bahia, com a transferência de grande quantidade de escravos para as plantações de café no estado do Rio, onde ganhou novos contornos, instrumentos e histórico próprio, de forma tal que o samba moderno, como gênero musical, surgiu no início do século XX, na cidade do Rio de Janeiro, a capital brasileira daquele período. Nos anos 30, um grupo de músicos liderados por Ismael Silva fundou na vizinhança do bairro de Estácio de Sá a primeira escola de samba, Deixa Falar. Eles transformaram o gênero, dando-lhe os contornos atuais, inclusive com a introdução de novos instrumentos como o surdo e a cuíca, para que melhor se adequasse ao desfile de carnaval. Nesta mesma época, um importante personagem também foi muito importante para a popularização do samba, Noel Rosa. Noel é responsável pela união do samba do morro com a do asfalto. É considerado o primeiro cronista da música popular brasileira. Nesta época, a rádio difundiu a popularidade do samba por todo o país e, com o suporte do presidente Getúlio Vargas, o samba ganhou status de música oficial do Brasil. Vamos falar sobre a congada. O congado originou-se na África, no país do Congo, inspirando-se no cortejo aos reis congos, que era uma expressão de agradecimento do povo aos seus governantes. Ao receber a colonização portuguesa, vários africanos foram trazidos para o Brasil para serem escravos e acabaram trazendo essa tradição e mesclando com a cultura local. O rap. O rap comercializado nos Estados Unidos desenvolveu-se tanto por dentro como por fora da cultura hip hop e começou com as festas nas ruas nos anos 70, por jamaicanos e outros. Eles introduziam as grandes festas populares em grandes galpões, com a prática de ter um MC, que subia no palco junto ao DJ e animava a multidão, gritando e encorajando com as palavras de rimas, até que foi se formando o rap. A origem do rap veio da Jamaica, mais ou menos na década de 60, quando surgiram sistemas de som que eram colocados nas ruas dos guetos jamaicanos para animar bailes. Esses bailes serviam de fundo para o discurso dos toasters, autênticos mestres de cerimônia que comentavam nas suas intervenções assuntos como a violência das favelas de Kingston e a situação política da ilha, sem deixar de falar, é claro, de temas mais polêmicos como sexo e drogas. No início da década de 70, muitos jovens jamaicanos foram obrigados a emigrar para os Estados Unidos da América, devido a uma crise econômica e social que se abateu sobre a ilha. E aí, em um especial, o DJ jamaicano Kool Herc introduziu em Nova York a tradição dos sistemas de som e do canto falado, e foi se espalhando e popularizando entre as classes mais pobres, até chegar a atingir a alta sociedade.
Com a aceitação da música rap nos meios sociais mais recentes, nos últimos 20 anos, a palavra rap se encontra atualmente online, sendo um neologismo popular do acrônimo para rima e poesia. Porém, apesar da associação com a poesia e ritmo, o significado da palavra rap não é um acrônimo em si, mas descreve uma fala rápida que precede a forma musical de ritmo e poesia e significa bater. A palavra rap é usada no inglês britânico desde o século XVI, especificamente significando say, dizer ou falar, contar o conto, desde o século XVIII. Fazia parte do inglês vernáculo afro-americano nos anos da década de 60, significando conversar. E logo depois disso, no seu uso atual, denota o estilo musical. Como exemplo do significado erudito da palavra em inglês, podemos citar um vendedor em um ambiente comercial, em que este está fazendo a falação dele para a venda do produto. Você pode dizer que essa falação é o rap dele, usado como em That's his rap ou That is my rap, significando este é o papo dele ou meu papo. O rap, neste exemplo, é a ideia que alguém quer lhe vender, a explicação em si, o papo. O rap na música é extremamente fidedigna à improvisação poética sobre uma batida no tempo rápido e frequentemente só é acompanhada pelo som do baixo ou sem acompanhamento. Rap é um estilo musical raro, em que o texto é mais importante que a linha melódica ou a parte harmônica, sendo dos únicos estilos musicais da história da música ocidental em que o texto é mais importante que a música. O outro sendo o canto gregoriano, em que a música era uma monodia homofônica, marcada pelo ritmo, e a melodia religiosamente não podia nunca sobressair o texto litúrgico. O rap não usa melodias e motivos decorativos e harmônicos com arranjos elaborados dos instrumentos, mas vale-se somente em quão rápido o cantor narra sua fala, com muito pouca musicalidade adicionada à sua poesia. A música rap também tem uma similaridade distinta com a música celta, em que se forma-se uma brincadeira na qual os cantores tentam duelar suas frases, com rimas rapidamente improvisadas e humorísticas, alternadamente, um desafiando o outro nas rápidas frases inteligentes. Quem ganha deixando o outro esgotado, sem ideias, não paga pelas bebidas. Essa influência indireta e não intencional veio da música de raiz de folclore, importada pelos imigrantes escoceses e irlandeses que migraram para o sul dos Estados Unidos, das fazendas de plantação com a música afro-americana, que pelo povo do sul, com a música de improvisação, no jazz de raiz, surge nos duelos de banjo, country, depois, e desses duelos aparece também, bem mais tarde, o rap. Pessoal, eu passei rapidamente, eu vou disponibilizar esses slides com esses textos para que vocês possam ler com mais calma, tá? Eu tenho tempo, né, dentro dessa plataforma que eu uso para gravar as aulas, então é assim, 30 minutos, mas depois de 20 minutos ele já começa a travar, tá? Então por isso que foi assim, bem rápido mesmo. Depois vocês, como eu disse, leiam. Essa atividade, essa aula, né? Ela tem duas propostas de atividade. Então, é em relação à aula 1 e à aula 2 da semana. Para a aula 1, vocês vão precisar assistir esse vídeo, que eu vou deixar disponível depois, tá? Lá no mural. É um vídeo ele não tem 7 minutos, tá?